Dessa vez, a denúncia foi feita pelos próprios detentos, que revelaram a existência de um novo túnel localizado no pavilhão 4 da unidade. Havia uma informação de que um dos presos teria sido soterrado nesse túnel, só que a máquina já procurou, o Corpo de Bombeiro está procurando e não localizou esse apenado. Um dos companheiros, que era o motorista da viatura, nessa tentativa de imobilização desse indivíduo, chegou a fraturar a mão, ele está com a mão até enfaixada, foi afastado aí das atividades por algum tempo. Eu tinha usado uma droga chamada LSD e o efeito dela, eu fiquei com alucinações. Dei um soco sem querer na área policial. Todos são alunos e instrutores de um curso para socorristas, que estava sendo ministrado em um local de trilhas, conhecido como Vale Encantado, armados com revólveres e também com pistolas. Eles não estavam calmos, estavam nervosos e violentos. Todos os alunos foram agredidos de várias formas. Ao ar livre e falando ao telefone, ele é apenado do presídio provisório Raimundo Nonato. Foi justamente minutos após este registro que a guarda do presídio conseguiu localizar, bem no meio da quadra, um buraco. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Muito prazer estar com você novamente. Mais uma vez nesta segunda-feira, dia 1º de junho de 2015. Eita, chegamos à metade do ano. É ligeiro demais, meu amigo, muito ligeiro. Espero que você tenha passado um ótimo final de semana. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua sintonia. Se liga, aumenta o volume, senta no sofá, no tamborete no chão e vai começar a gente a deslanchar o que aconteceu no final de semana. E olha, não foi pouca coisa não, só de homicídio foram 5, né? Só de homicídio foram 4, né? 4, hein? Depois da madrugada tivemos mais homicídios, né? Mossoró, de novo, tentativa de homicídio, morte por acidente de trânsito, enfim. Aí encontraram mais um túnel. Foi! Encontraram mais um túnel. Ah, então se liga aí que vai começar a detonar agora, ó. A Delegacia de Homicídios registrou 5 homicídios em Natal e Grande Natal, no intervalo apenas de 10 horas. Em um dos casos, a irmã da vítima viu o rosto do assassino no ar. Observem com atenção essas imagens. Elas são de um jovem que fez parte de um relatório violento registrado neste final de semana. Leandro Vidal de Melo foi a primeira pessoa a ser assassinada ainda na noite do sábado. O jovem, de 24 anos, foi ferido por tiros na Rua do Cruzeiro, em Monte Castelo, na cidade de Parnamirim. Ele morreu antes de ser socorrido. Quase que simultaneamente, um outro homem era cercado por uma dupla armada e disposta a matar. Não deu outra. Moisés Bruno Ferreira de Lima acabou ferido por tiros. Ele ainda foi levado para o pronto-socorro, mas de nada adiantou. Ao dar entrada na unidade hospitalar, já não estava com vida. A madrugada foi quieta, a chuva silenciou o crime. Mas o raiar do sol do domingo chegou com um encarnado como sangue. O corpo de Sanderson Souza da Costa ficou sobre a calçada, coberto com um lençol que um morador doou. Ele tinha 19 anos. Segundo a polícia, uma mulher o acompanhava quando houve o homicídio, mas nada foi detalhado sobre este crime ocorrido na Avenida Maranguape. Às 9 horas da manhã deste domingo, o destino das equipes das coordenadorias de Criminalística e Medicina Legal do ITEP foi novamente a cidade de Parnamirim. No bairro Nova Esperança, um homem ainda não identificado foi a 4ª vítima. Mas até às 18 horas deste domingo, a Delegacia Especializada de Homicídios já tinha registrado 5 assassinatos.
O quinto ocorreu no município de São Gonçalo do Amarante, mais precisamente no bairro Jardim Lola. A vítima, um homem de 29 anos, Edivan Rodrigues da Silva. Ele estava bebendo e jogando sinuca com algumas pessoas. Depois de uma discussão, ele acabou sendo marcado de morte. Quando chegava próximo à casa onde morava, 4 homens o cercaram. Um deles desferiu golpes e faca peixeira. Edivan, ou Garrafinha, como era mais conhecido, ainda foi levado para o Hospital Santa Catarina, mas não resistiu aos ferimentos. A nossa equipe de reportagem conversou com exclusividade com a irmã de Edivan. Ela relatou dados importantes, inclusive a identidade do assassino. Quando a gente foi na rua do meu irmão, que esse cara que furou ele, chamado Boca Azul, furou ele, deu as outras facadas. Foram várias facadas, então. Eu vi 3. Um outro irmão de Edineide ainda foi ferido pelo suspeito que fugiu após o assassinato. Eu vi ele quando ele furou meu irmão, ele olhou para minha cara. Eu peguei um tijolo ainda para jogar nele, mas nervosa, não consegui. A polícia agora irá intimar pessoas ligadas às vítimas, testemunhas e informantes que possam esclarecer todos os casos. Os inquéritos que irão investigar as mortes poderão ser concluídos em 30 dias, podendo ser prorrogados por mais um mês. Você vê que um tijolo comum ou de 8 furos, dependendo da circunstância, dependendo da situação do momento, ele pesa 1 tonelada, né? Você viu que a irmã da vítima viu o cara esfaqueando o irmão, ela pegou o tijolo, mas não conseguiu, porque o peso grande, fica grande em sua mão e ela não conseguia raciocinar de forma alguma o que queria fazer. Mais um crime de homicídio no quilômetro 6. Semana passada nós mostramos de um gari. E agora? O cidadão foi assassinado e o pai dele diz que ele não tinha inimigos, como também não sabia e acredita que ele não mexia com drogas no ar. O pai dizia não acreditar que estava passando pelo que sempre via na televisão. Falou com o filho poucos minutos antes de receber a notícia. Falei. Acabaram no máximo 5 minutos falando com ele sobre o Nelson para o meu filho aqui, para o outro irmão dele. Ele disse, pai, eu vendia ele por R$20. Eu digo, até falei assim, eu chamei ele de Pio, né? O nome dele é Alexandre. Eu digo, Pio, você vai domingo para a feira? Ele disse, vou, pai. Eu digo, se eu tiver um dinheiro, eu vou arrumar você também para se encontrar na feira, comprar alguma coisa. Tá certo. Aí quando eu desliguei o celular com 5 minutinhos, o meu vizinho chegou dizendo, João, corra que atiraram em Pio. Digo, homem, é brincadeira, vá, corra. Mas chegou, eu fiquei assim, eu estava até sentado, cheguei quase que eu não levanto do chão. Aí só fui correr para cá e o meu enteado, que é esse menino aqui, foi o outro me chamar, né, buscar. Você tinha esperança que ele estivesse vivo ainda? Eu acho que foi alguma coisa, o marido me deu o documento que é minha esposa, né, que é a mãe deles aí, do menino. Né, dele, a mãe dele já é outra, que eles devem separado, né. Eu vou para lá, mas quando ele chegou, eu disse, como é que tá o menino? Ele disse, tá morto, João, tá morto. Aquilo me chocou demais, me doeu. Faz 2 anos que eu perdi minha mãe e agora perdi o filho desse jeito. A informação passada pela família é que a vítima havia saído da casa da mãe, que fica a alguns quarteirões daqui, para comprar cigarros. Pessoas que presenciaram o crime afirmam que o jovem seguia em uma bicicleta quando foi abordado por um homem em um carro branco. Ele ainda tentou fugir correndo, tentando escapar dos disparos, mas acabou caindo já sem vida nesta quadra do Conselho Comunitário do bairro Bom Pastor. Alexandro Batista da Silva, de 22 anos, trabalhava como pedreiro. Havia sido contratado por uma empresa há poucos meses, fato comemorado pela família. Trabalhando, o senhor falou? Aí, recebi a quinzena dele, pegou, me deu um dinheiro, ele me deu. Eu disse, pai, tô muito bom no meu empreguinho. Parece que ia até viajar o meu cunhado para outro canto, fazer outro serviço quando terminasse esse, né? Aí aconteceu uma tragédia dessa aí. O pai afirma que tenta, mas não consegue achar uma motivação para o que ocorreu. Comentou que tem inimigo, sempre falar com ele, não sai do meio desses cabas sem futuro, não se mete, não, pai, não deva a ninguém. Eu ando por onde quiser que eu não deva a ninguém. Diga, você não deve, mas de repente você está no meio de uma turma de gente errada, você pode, é a mesma pessoa. Aí vai dizer, não, mas não devo a ninguém não, pai. Todo mundo aqui é meus amigos. Então, tá certo, então se cuide, rapaz. Sempre dava conselho direto. Nunca soube de nada? Não, aí, nessa semana, ontem mataram na rua Trairi. Vizinho da gente conhecido, Caba Novo também, um trabalho de gari, que é um amigo meu. Um amigo de uma mulher muito conhecida da gente. Morreu também assim. Essa morte daí eu não sei o que aconteceu, não.
E se você pensa que acabou por aí, não acabou não. Vamos para Vale Dourado, Zona Norte de Natal. Mais uma pessoa foi morta, dessa vez por arma branca. Juliane Barreto no ar. Um homem foi morto a facadas por volta das 11 horas da noite. Segundo os moradores aqui da rua Manuel Francisco de Albuquerque, tudo teria começado com uma discussão. A vítima, identificada como Kleber Bezerra da Silva, de 37 anos, vinha saindo de um bingo realizado por um comerciante aqui da rua, junto com um colega, morador aqui do conjunto Vale Dourado. Quando os dois chegaram aqui nesta esquina, começaram a discutir e chegaram a trocar tapas. Quando, de repente, um dos homens puxou uma faca e deu uma mutilada no peito do outro. Como o homem atingido ainda caminhou alguns metros, os moradores demoraram a perceber que ele estava ferido. Quando ele chegou mais ou menos aqui neste ponto, onde está a poça de sangue, colocou a mão no peito e caiu no chão. As pessoas que estavam na rua ainda chegaram a acionar o serviço móvel de urgência e foram orientadas sobre como prestar os primeiros socorros. Mas quando a ambulância chegou, a vítima já havia falecido. A informação é que a vítima, o Kleber Bezerra da Silva, de 37 anos, seria morador do conjunto Jardim Progresso, e já o homem que cometeu o homicídio seria morador aqui do conjunto Vale Dourado, inclusive moraria a 2 ruas do local onde o crime foi cometido e teria fugido antes da chegada da polícia. Juliane Barreto para o Patrulha da Cidade. Obrigado, Juliane. Obrigado, Juliane. E são muitas as mortes nesse final de semana. Meu Jesus do céu, só orando. Daqui a pouquinho a gente vai ver que nas Rocas também houve um atentado. Né? 8 pessoas foram vítimas que estavam na feira. E a Feira das Rocas é o dia inteiro. 4 pessoas foram atingidas, tá bom? 2 pessoas morreram. Daqui a pouquinho, 2 ainda continuam internados em estado grave. Daqui a pouquinho. Mas, assim como nós divulgamos todos os dias assalto a ônibus em Natal que não parou, e a Secretaria diz que, a Secretaria de Segurança diz que o número diminuiu. Ó o dedinho. Ó o limpador, Naldo, ó o limpador. Diminuiu coisa nenhuma. Só tem aumentado. Como tem aumentado o número de túneis encontrados aqui. Alcaçuz de novo, meu irmão. No final de semana, no pavilhão 4. Além de encontrarem mais um túnel, tem um preso desaparecido. Parece que ele se perdeu lá, foi? Se perdeu. Ele não tem sinalização nos túneis. Não tem sinalização. Cara, o preso se perdeu. Deixa eu ver aqui. Coloca no ar. Alcaçuz de novo. No último sábado, mais uma grave suspeita recaiu sobre a penitenciária estadual de Alcaçuz. Dessa vez, a denúncia foi feita pelos próprios detentos, que revelaram a existência de um novo túnel localizado no pavilhão 4 da unidade. Havia uma informação de que um dos presos teria sido soterrado nesse túnel. Só que a máquina já procurou muito, o Corpo de Bombeiro está procurando e não localizou esse apenado. Tudo indica que ele conseguiu fugir. Então, foi feita a chamada, está faltando justamente um preso. A fim de se confirmar a suspeita, equipes do Batalhão de Choque e do Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar foram acionadas. Mas, apesar do clima de tensão, a programação do presídio foi mantida e as visitas marcadas para acontecer no período da tarde seguiram normalmente. Enquanto os policiais averiguavam a situação no interior de Alcaçuz, nossa equipe de reportagem saiu pelos arredores da penitenciária em busca de algum sinal que confirmasse o ocorrido. Durante a nossa caminhada, nos deparamos com o que pode ser o acesso externo desse possível túnel. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Gonzaga Gomes mostrar bem para vocês. O buraco está localizado bem ao lado do muro que dá acesso ao pavilhão 4, o mesmo onde na última quinta-feira foi encontrado um outro túnel. Ou seja, esse é o segundo buraco apenas essa semana. Agora nós escutamos um barulho muito forte de maquinário trabalhando do outro lado para desobstruir esse buraco. Sim, porque nós temos a informação de que houve um desabamento nesse local na madrugada desse sábado. E o mais grave é que é possível que haja um detento soterrado bem aqui. Diante da possibilidade de realização de algum resgate, o Corpo de Bombeiros também foi chamado para acompanhar a operação. Somente por volta das 4 horas da tarde, as primeiras equipes deixaram o interior de Alcaçuz trazendo importantes informações.
Entre elas, a de que o túnel achado seria exatamente o mesmo encontrado na última quinta-feira. E verificamos realmente que o túnel, no mesmo local que o túnel se encontrava na quinta-feira, foi reaberto o túnel no mesmo local. Eram 229, tem 228 apenados. Então, esse provavelmente conseguiu fugir. O homem, identificado como Anderson Carlos Inácio do Nascimento, conhecido como Negão, tem 30 anos e foi preso acusado de portar arma de modo ilegal e de praticar assaltos. Até o momento do fechamento dessa matéria, as autoridades não tinham a posição concreta sobre o paradeiro do criminoso. Ainda segundo o major, o fato de os presos terem permanecido soltos, mesmo após a reforma do pavilhão, pode ter contribuído para que o túnel fosse reaberto com tamanha facilidade. Havendo o fechamento das celas, é um obstáculo mais, é mais uma dificuldade para que eles consigam fugir, fazer o escavamento. Se eles estão soltos, durante as 24 horas eles vão fazer o túnel para tentar fugir. Foi informado ao senhor por que esses detentos não estavam nas celas? Não foi informado a mim. O diretor do Presídio de Segurança Máxima, Eider Brito, foi procurado pela nossa equipe, mas preferiu não se pronunciar em entrevista. Apenas afirmou que elaboraria um relatório a ser encaminhado para a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania. Segurança máxima não é não, viu? Não é só o nome, viu, Dali? É só o nome de segurança máxima. Toda semana um túnel encontrado. Além do mais, os presos estão soltos lá dentro. Cadê a Força Nacional que veio pra cá, hein? Já foi embora, Reginaldo? A Força Nacional? E a Força Nacional tá fazendo o quê? Me diga. Hein? Indo pra boate. Os caras estão indo pra boate, pra praia. Estão indo pra boate direto. Academia e tal. Os caras como é que fogem? Hein? Atenção, Anderson Carlos, se você conseguiu fugir e não está soterrado, dê notícia, pelo menos assim. Ei, povo, eu estou vivo! Dá notícia. Ninguém vai dizer onde você está, não. Liga pra cá, Anderson. 4009, bota o telefone no ar, Reginaldo, aí. Bota o telefone no ar, bota o telefone 4009-6638. Anderson, se você não está soterrado, se você conseguiu fugir, liga pra cá, não precisa dizer onde você está, não. Liga agora. 4009-6638. Pra poupar o trabalho de escavação, porque imagina aí, como é que chama esse trator? Uma caterpillar? O que é isso aí? É uma escavadeira, uma retroescavadeira. Vai poupar, vai só passar tempo ali cavando. Anderson, ligue pra cá, dê notícia. Eu sei que você não ficou soterrado, com a graça do Senhor Jesus, você fugiu. Com a graça de Deus, pelo menos não está soterrado, fugiu, pronto, menos mal. Os problemas de Alcaçuz são antigos, gente, mas se renova a cada dia que se passa. Para ter uma ideia, 2 homens foram encontrados em 48 horas na maioridade, 2 túneis, que 2 homens, 2 túneis, né? 2 túneis foram encontrados em 48 horas lá dentro de Alcaçuz. Foi quinta e foi sábado. Coloca no ar. Em 48 horas, 2 túneis em um único pavilhão. O pavilhão 4 de Alcaçuz, em Nísia Floresta, que recentemente foi reformado. O buraco teria sido descoberto por agentes penitenciários numa revista de rotina. Além do túnel, que é corriqueiro pelas bandas de Alcaçuz, o sistema prisional também trabalha com a informação de que um detento, o Anderson Carlos Inácio do Nascimento, pode ter ficado soterrado durante uma tentativa de fuga, já que ele não foi localizado após uma chamada realizada pela direção. Assim que tomou conhecimento da possibilidade de um preso estar soterrado em um dos túneis aqui no pavilhão 4, a direção de Alcaçuz solicitou ao governo do estado uma máquina. Foi prontamente atendida. O objetivo é fazer uma escavação que começou no sábado para tentar localizar esse preso. Mas as chuvas do domingo fizeram com que as buscas fossem canceladas, só retornando nesta segunda-feira. Mas na manhã dessa segunda, a chuva voltou e pelo menos até 9 horas da manhã, as buscas não foram recomeçadas. O trabalho será lento e cauteloso. Equipes do Corpo de Bombeiros devem dar um apoio. Na manhã desta segunda-feira, a rotina do maior presídio do estado foi quebrada com a entrada de funcionários que continuavam trabalhando na recuperação de outros pavilhões que foram danificados pelos presos. Fora isso, só a exposição de alguns detentos do que já está quebrado. E policiais militares da guarda do presídio provisório Raimundo Nonato encontraram um buraco na quadra.
Os presos estão soltos também. Desde a última rebelião, quando tudo foi destruído por eles. Aí eu pergunto de novo, cadê agora? Cadê a Força Nacional? Me diga. Cadê, gente? Tá aqui fazendo o quê? Me diga. Esse é... J. Rodrigues, seja bem-vindo. O nosso novo sonoplasta a partir de hoje. Coloca a matéria no ar. Deixa eu ver essa matéria direitinho. Coloca no ar. Ao ar livre e falando ao telefone, conversando sabe-se lá com quem. O homem em questão não vem ao caso, mas ele é apenado do presídio provisório Raimundo Nonato, ou cadeia pública de Natal. Essa imagem foi feita por um cinegrafista amador na manhã deste domingo e foi justamente minutos após a este registro que a guarda do presídio conseguiu localizar, bem no meio da quadra, um buraco. Era o início de mais um plano de fuga orquestrado por mais de 300 presos que, por morosidade do Estado, ainda vivem assim, soltos no meio da quadra. Depois do último motim, foi tudo abaixo, não ficou uma cela inteira. Desde então que a fiscalização foi intensificada, mas, infelizmente, cobre-se um santo e descobre outro. Essa equipe foi destacada para ficar dando apoio à guarda. Policiais especializados que poderiam estar nas ruas. Só que não. É final de tarde do domingo e os presos continuam fora das celas. Aliás, eles estão há muito tempo fora delas. Estão todas destruídas. Nós iremos, com a autorização do pessoal da guarda de presídios, subir em uma dessas guaritas. O nosso cinegrafista irá mostrar as imagens, mas os presos não poderão nos ver. Iremos tentar flagrar a ação desses presidiários, cerca de 300, que estão tranquilamente vivendo na quadra principal aqui do presídio provisório Raimundo Nonato. Por questão de segurança, não iremos divulgar o número de policiais nem de agentes penitenciários que trabalham na unidade. Essa informação poderia custar muito caro, até mesmo a vida deles. Os presos, alguns violentos, já não suportam aguardar ou pagar a pena nessas condições. E fugir, para eles, é uma palavra sagrada. Nós já estamos aqui na guarita e não iremos usar iluminação. Isso para os presos que estão aqui embaixo não perceberem a nossa presença. Se isso acontecer, eles podem de repente agir de forma diferente, até mesmo jogar algum material para a nossa equipe de reportagem, enfim. A imagem está um pouco escura, justamente devido a esse cuidado que estamos tendo. Aqui nesse pequeno buraco, o nosso repórter cinematográfico Samuel Furtado mostra aqui justamente os presos tranquilamente, livremente nesta quadra principal. Eles estão conversando. Inclusive, existe até o pessoal assistindo futebol ali, olha só. Aqui do lado, bem do lado esquerdo, o pessoal assistindo futebol na televisão, vendo aí o futebol da tarde, tranquilamente. Algumas cabanas estavam montadas durante todo o dia de hoje, mas o sol já foi embora e o pessoal desmontou essas cabanas. A informação é que o buraco foi montado, né, foi observado exatamente nessa esquina aqui, nesse outro lado aqui da quadra, que foi encontrado o buraco, onde existem aqueles panos ali, aqueles varais construídos que foram feitos pelos próprios presos. Cerca de 300 deles estão soltos. Todas as celas desse pavilhão, o pavilhão A, estão destruídas há muito tempo. E aí eles ficam à vontade, construindo túneis, usando aparelhos celulares, como nós mostramos nas imagens anteriores. E aí, o tempo todo do mundo para pensar em fazer o que quiserem. O buraco foi tapado após uma intervenção do Grupo Especial dos Agentes Penitenciários, mas a atenção foi redobrada. Só atenção, porque os PMs da guarda e os agentes continuam com o mesmo número, perigosamente.
não se tem o que comentar, porque você já viram as imagens. Ninguém forjou nada, ninguém está inventando nada, ninguém está querendo contestar. Eu só não entendo, Reginaldo Bezerra, meu diretor querido, que eu amo muito, diga aí. Ou esses baldes de margarina grande que eles ficam sentados, é o quê? Balde de margarina, eu sei, Reginaldo. Eu quero saber, serve pra quê? Eu não sei. Você tem ideia? Tem não. Eu também fui, só se eu tivesse certeza. Mas é estranho, né? Cada um tem um balde e vai carregando um balde. Pesado. Será que esses baldes vai carregando com areia dentro dos túneis? Era mesmo que você estava pensando nisso também? Eu estava pensando, será? Tem tempo para colocar de novo aí, não? Os baldes, ele passando com os baldes, não? Só um pouquinho? Só um pouquinho, coloca depois do Narciso. Aí você vai pegando aí, enquanto eu boto o Narciso aqui, eu vou botar aqui no Narciso, viu? Na loja, homem. Esse menino é cismado.